Alô, você ligado no canal Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com o técnico de futebol, Geninho. Mas antes faço convite para você. Deixa seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Bom, Geninho, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar sobre a sua carreira. Sou eu que agradeço, Luiz. É sempre um prazer falar de futebol com os amigos. Bom, Geninho, o seu último trabalho como técnico foi no Vitória em 2022. Recentemente, no programa Mesa Redonda da TV Gazeta, você disse que não pretende mais voltar a ser técnico de futebol. Eu queria saber de você se ainda é um objetivo voltar ao futebol, mas em outra função. Eu talvez, se voltar ao futebol, gostaria de voltar em outra função, Luiz. Eu acho que eu não me vejo mais como treinador principal, dirigindo uma equipe na beira do campo. Eu acho que já fiz demais, eu acho que eu já dei aquela minha colaboração que eu tinha que dar ali para as equipes, atuando como um treinador, comandando a equipe na beira do campo. Posso até ajudar de alguma maneira, mas numa outra situação, de repente, numa outra função. E como que você vê o futebol atual hoje em dia, com o número de um aumento no número de estrangeiros, jogadores estrangeiros para 9, né, de 2024 para 2025, vários técnicos estrangeiros entre os treinadores do futebol brasileiro? Como que você analisa o futebol atual aqui no Brasil? Bom, eu nunca fui contra a vinda de estrangeiro ou de qualquer profissional para trabalhar no Brasil, seja em qualquer função. Eu digo sempre que apenas torço para que venham profissionais de qualidade, profissionais gabaritados, de condição, no mínimo, em nível de conhecimento ou de trabalho, do que alguns grandes profissionais que nós temos aqui. Tá? Eu acho que você trazer alguém de qualidade inferior aí é muito ruim. Ruim para o clube que contrata, ruim para o futebol brasileiro. E a mesma coisa se deve em relação ao jogador. Eu acho que você tem que trazer jogador de qualidade melhor que nós temos aqui. Se você for trazer jogador igual, é melhor que você fique com o teu. Tá? Porque o teu não tem problema de adaptação, o teu tem uma facilidade maior de se adequar à situação que ele vai enfrentar dentro de um clube. É um pouco diferente trabalhar no futebol brasileiro do que trabalhar lá fora. Eu tive a oportunidade de sair 2 vezes do Brasil, então posso falar isso, porque eu sofri com adaptação. Então, se você tem um jogador aqui, um jogador, de repente, feito em casa, ou um jogador que aparece em alguma equipe menor no interior, eu acho que é melhor você apostar num jogador desse do que trazer um estrangeiro. O estrangeiro não tem ligação com o clube, não tem o conhecimento do que é o futebol brasileiro e como é o futebol brasileiro. Então, não sou contra que venha, não. Grandes jogadores e grandes treinadores serão sempre muito bem-vindos. Mas eu acho que você tem que trazer qualidade. Se você for trazer igualdade, eu já não concordo. Bom, Geninho, agora falar um pouco da sua carreira, eu vou destacar alguns trabalhos em ordem cronológica. Falar do trabalho que você já disse em outros momentos que é o maior título da sua carreira, o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2001. Um Atlético Paranaense que era treinado pelo Mário Sérgio, ele sai e você assume o lugar dele no decorrer daquele Campeonato Brasileiro. Era um período que o time do Atlético Paranaense era bastante criticado por problemas extracampo, mas com a sua chegada você conseguiu classificar a equipe com a segunda melhor campanha para o mata-mata, eliminou o São Paulo, eliminou o Fluminense e venceu o São Caetano nos 2 jogos na final. Queria saber de você sobre essa mudança de chave do elenco do Atlético Paranaense que determinou no título brasileiro em 2001. Primeiro é bom que você dê mérito ao Mário, porque foi o Mário quem montou aquele grupo. Quando eu cheguei lá, eu peguei o grupo montado. Não podia se contratar mais ninguém. O clube estava mal, estava no fundo da tabela, mas quem tinha montado aquele grupo, quem tinha apostado naqueles jogadores, foi o Mário. Apenas o clube estava vivendo um momento muito ruim, não havia uma união muito grande dentro do grupo, não havia todo mundo focado no mesmo objetivo. Era um time de muita qualidade, mas que não estava aproveitando aquela qualidade da maneira que deveria ser aproveitada.
E o meu trabalho foi incutir na cabeça daquele grupo que ele podia dar mais, que ele tinha que se focar mais no trabalho do que no lazer, né? Porque o que estava atrapalhando aquele grupo era o extracampo, né? E a partir do momento que as coisas se encaminharam, a partir do momento que aquele grupo acabou todo mundo seguindo o mesmo caminho, todo mundo tendo o mesmo objetivo, aquele time se tornou realmente um grande time. Um time que fez uma campanha excepcional e que acabou conquistando aquele título com muitos méritos. Então, eu acho que foi a mudança de atitude do grupo que levou o grupo a chegar na situação de campeão brasileiro. E naquele time tinha o Alex Mineiro, Kleber Pereira, Alex Mineiro que inclusive marcou 4 gols nas finais, 3 na ida e 1 na volta, que deu o título ao Atlético Paranaense. Mas eu queria que você falasse sobre um jogador específico, que foi o Kleberson. Kleberson, que foi importante também naquela campanha, que 1 ano depois seria campeão do mundo com a seleção brasileira. Queria que você falasse dessa evolução do Kleberson, de campeão brasileiro com o Atlético em 2001, para ser campeão, jogando como titular a reta final da Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2002. O Cleberson era um jogador que saiu do interior, do clube do interior, PSTC, e foi trabalhar nas divisões de baixo do Atlético, depois acabou tendo a oportunidade de trabalhar no time de cima. Quando eu cheguei, ele já estava acoplado ao grupo, tá? Não tinha toda essa moral dentro do grupo, era um garoto buscando mais o seu espaço, e nós procuramos adequar o Cleberson dentro daquilo que ele poderia fazer, dentro das suas melhores qualidades, que eram muitas, muitas. O Cleberson podia ser um jogador que você poderia colocar fazendo várias funções ali no meio. Se você precisasse dele marcando, ele marcava na frente. Se precisasse para ele organizar no meio, ele organizava. Se você precisasse que ele chegasse pelo lado direito na frente, ele chegava. E ele, por mérito dele de trabalho, ele foi evoluindo muito já dentro do Atlético Paranaense. O que o credenciou depois de ser um dos destaques dentro daquela equipe já no Campeonato Brasileiro. Ele já começou a se destacar ali, e aí chamou a atenção do pessoal da comissão técnica, do Felipe, e acabou confirmando aquele seu grande momento, né? Quando teve a oportunidade de jogar e, como você mesmo disse, terminou como titular naquele título. Gelinho, para a gente terminar o assunto Atlético Paranaense, você já teve vários acessos da Série B para a Série A, é um treinador que conquistou o único título até hoje do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. E como que você analisa esse momento atual do clube, que foi rebaixado em pleno seu centenário para a Série B do Campeonato Brasileiro e que nessa atual edição de Série B vive um momento bastante irregular na competição? Bom, primeiro com muita tristeza, né? Porque a partir daquele título eu me apeguei demais ao clube. Eu posso dizer que a distância, eu sou um dos torcedores do Atlético para que ele sempre vá bem. O carinho que aquela torcida teve comigo é coisa que marca pelo resto da sua vida. Até hoje eu ando pela rua, o torcedor do Atlético me reconhece, vem tirar foto com um filho que naquela época não era nem nascido. Ele faz questão de dizer, esse aqui foi o cara que foi campeão brasileiro com o Atlético. Então, eu me apeguei muito ao Atlético, fiquei muito triste com a queda do Atlético. Eu acho que a Série B não é lugar para o Atlético. Pela estrutura que o Atlético tem, pela condição que o Atlético tem, por aquilo que o Atlético já fez, que ele não foi só campeão brasileiro. Depois ele foi campeão de Copa do Brasil, Sul-Americana, chegou em outra final. Então, eu acho que o lugar do Atlético não é a B. Mas as coisas não acontecem por acaso. Eu acho que o Atlético acabou, em certo momento, principalmente no ano do centenário, relaxando um pouco naquilo que ele vinha fazendo de uma maneira muito forte para buscar os resultados. Começou a fazer uma coisa que no futebol eu acho que não funciona, e cada vez que é feito, a prática comprova que isso não funciona, que é uma troca seguida de treinadores. Abriu mão de alguns jogadores importantes do seu elenco, trouxe alguns estrangeiros que acabaram não ajudando. Isso vai em cima daquela tua primeira pergunta. E eu acho que repôs com uma qualidade inferior à que saiu. E tudo isso tem um preço, né? Tudo isso tem um preço. E a Série B, ela é complicada. A Série B, nego pensa que ela é fácil, não é não. Quando ela chega numa reta final, e ela está se encaminhando para isso agora, já viramos o turno, já temos algumas rodadas, daqui a pouco você define quem vai brigar na frente e quem vai cair. E se você tiver naquele grupo que vai cair, a Série A, desculpe, define um grupo na frente e um grupo atrás, né? Hoje nós estamos vendo brigando lá em cima Flamengo, brigando Palmeiras,
algumas outras equipes, mais 2 ou 3, tentando brigar pelo título, e é isso que vai até o final. E nós estamos vendo aqui no fundo uma coisa que é tão preocupante quanto foi com o Atlético Paranaense no ano passado. Nós estamos vendo um grupo no fundo que não está conseguindo sair e algumas equipes de camisa pesada nesse fundo. E a Série A não perdoa, não quer saber quem é que está lá no fundo. Como eu te disse, eu acho que o lugar do Atlético Paranaense não é na Série B. Mas ele não fez na Série A aquilo que deveria fazer para se manter. E hoje, algumas equipes que estão lá, hoje nós estamos vendo Fortaleza, que se você for ver, você pode fazer um comparativo. Fortaleza, até um ano atrás, era o destaque do Campeonato Brasileiro. Foi durante 3, 4, 5 anos uma equipe que sempre esteve na ponta. Quando partiu por uma mudança diferente no seu trabalho, naquilo que ele vinha fazendo e que vinha dando resultado, hoje está lá no fundo. E se você não acordar logo, você não sai. Você não sai, porque você olha para cima, você tem que puxar a perna de alguém para que esse alguém entre no seu lugar. Só que, de repente, você vê time de camisa pesada na tua frente. E aí a tua tarefa não é fácil. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Atlético. Eu acho que houve uma mudança naquilo que o Atlético vinha fazendo e que vinha dando resultado. Houve uma mudança de elenco e a reposição não foi da mesma qualidade. Houve uma mudança muito seguida de treinadores, que não era uma prática muito comum no Atlético, e aí as coisas ficam difíceis. Bom, Geninho, agora eu queria falar um pouco sobre a sua passagem no Corinthians em 2003. É uma passagem que você foi campeão paulista, queria falar sobre esse título paulista. É um trabalho que você assume no lugar do Parreira, que em 2002 foi vice-campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil e campeão do Torneio Rio São Paulo. Parreira, que foi ser treinador da seleção brasileira no lugar do Filipão. E você pega uma equipe com uma base montada com alguns acréscimos importantes que foram decisivos nas finais contra o São Paulo, que o Corinthians venceu os 2 jogos por 3-2. Jorge Wagner e Liekson, que depois iria jogar uma Copa do Mundo, o Portugal. Queria que você falasse um pouco da importância desse título paulista pelo Corinthians. Bom, eu saí do Atlético, tinha feito uma campanha muito boa no Atlético, peguei um Atlético meio debilitado, puxamos vários garotos da base, acabamos chegando no quadrangular para disputar, e quem acabou me desclassificando foi o próprio Corinthians. Mas pela campanha que eu tinha feito no Atlético, quando da saída do Parreira, eu recebi um convite do Corinthians. Eu achei que era um momento de uma mudança profissional boa na minha carreira e acabei indo. O pessoal do Atlético não ficou muito contente com isso, não, mas eu acabei indo. Agora, quando o Parreira saiu, junto com ele saiu muita gente boa. Muita gente boa. Aquele time que era um time forte na mão do Parreira, que tinha feito aquele campeonato, ele foi bem mudado. Tanto que você citou 2 jogadores que acabaram chegando comigo. Jorge Wagner acabou sendo uma indicação minha. O Liedson não, estava lá sem ser utilizado no Flamengo, acabou indo para lá. Chegaram os 3 jogadores do Botafogo de Ribeirão, que tinham feito aquela fase final com o Corinthians. Chegou o Doni, chegou o Leandro, né? Então, chegou o Fabinho, depois do São Caetano, que nós também tivemos participação na indicação dele. E aí eu puxei alguns garotos que não estavam sendo muito utilizados, quer dizer, já não eram garotos, eram sendo utilizados, mas não muito no nível de titulares. O caso do Gil, que ele já estava começando. E aquele time acabou encaixando de uma maneira que ninguém pensava, inesperada, aquele time encaixou. E nós fizemos um campeonato paulista, mas muito tranquilo. Aquela equipe foi campeã paulista sem tomar susto. Nós fizemos uma semifinal, eliminamos o Palmeiras, fizemos a final, eliminamos o São Paulo, fazendo resultado bom em cima deles. Não era aquele 1-0 apertado. E aquele trabalho, nossa, me deu uma satisfação muito grande mesmo, porque você ter a participação num título, como eu já havia tido com aquela torcida do Atlético Paranaense, você ter um título com a torcida do Corinthians junto, como é o fato de alguns times de camisa pesada que nós temos hoje no Brasil, é muito gratificante para um profissional. E isso me marcou. Como me marcou o título do Atlético Paranaense, também me marcou muito o título do Corinthians. Eu tenho vários títulos. Na maioria dos locais que eu trabalhei, eu tenho um título regional. Tá? Fui campeão em vários estados que eu trabalhei.
Mas esse 2003 marca e marcou muito forte mesmo. Então, outra lembrança que eu guardo com muito carinho. Tenho até hoje um carinho muito grande da torcida do Corinthians por mim. Toda vez que eu ia jogar com o Corinthians, eu era bem recebido. Eu encontro ainda com corintianos daqueles mais antigos e eles vêm conversar comigo sobre aquele título. Fico muito satisfeito da minha passagem no Corinthians. Geninho, agora eu queria falar sobre a sua passagem no Goiás. Um Goiás que você assume também ali na metade do primeiro turno, tem um bom desempenho, alcançando a terceira colocação do Campeonato Brasileiro e jogando a Libertadores no próximo ano de 2006, que seria a primeira vez que o Goiás jogaria uma edição de Copa Libertadores. Inclusive, o Goiás venceu o Corinthians no jogo do título do Corinthians na última rodada por 3-2. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho do Goiás que teve a vaga inédita para a Copa Libertadores de 2006. Olha, outra. Você está rindo na mosca, você está achando algumas coisas que realmente marcam muito com a gente, no íntimo da gente. E são, apesar de eu ter treinado, acho que eu treinei mais de 30 equipes e ganhei, como eu te falei, vários títulos, alguns ficam marcados. E esse, apesar de não ser um título, esse trabalho marcou muito. Eu já havia sido campeão regional com o Goiás. Aí eu tinha saído, se eu não me engano, eu tinha ido para a Arábia. Na minha volta da Arábia, eu recebi um convite do presidente do Goiás, Raimundo Queiroz, para ir trabalhar no Goiás. E eu também não contratei ninguém naquele time do Goiás. Eu achei um grupo montado, mas um grupo não tinha ninguém de nome, não tinha ninguém muito conhecido. Talvez o mais conhecido, assim, que já tinha rodado um pouco, era o Paulo Baia. Não, tinha o Rony, que tinha jogado no Fluminense. O Rony e o Paulo Baia, o resto era o pessoal dali, o Arley, um grande goleiro. Né? Eu tinha André Leone, um belo de um zagueiro. Tinha Romerito, que depois se destacou. Eu tinha vários jogadores de qualidade, os dois Kleber no meio, o gaúcho e o goiano. Né? Então, aquele time que não tinha ninguém de nome, aquele time também resolveu vamos fazer uma arte aqui. E foi atropelando. Foi até um time que jogava de uma maneira um pouco diferente do Corinthians, um pouco diferente do Atlético Paranaense. Era um time que jogava muito, 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 um pelo outro, o outro pelo um, e era um grupo que ia buscar o resultado, corria atrás do resultado. E por pouco, nós, de repente, não fazemos uma outra arte. Né? Como você falou, nós chegamos naquela reta final, Corinthians e Inter disputando aí com uma diferença pouca de ponto, e eu logo atrás. Nós ficamos em terceiro lugar, se eu não me engano, ficamos a 2 pontos do segundo colocado. Fizemos se eu não me engano, acho que foi 3-0 o último jogo contra o Corinthians. E acabou sendo uma surpresa muito grande, porque nós fizemos num time que nunca tinha se classificado para nada, acabou se classificando direto para a Copa Libertadores. Né? Uma festa na cidade, uma festa para todo mundo. Né? Isso acabou me rendendo até um título de cidadão goiano, né? que eu trago com muito orgulho até hoje. Bom, Geninho, para a gente já chegar na reta final do nosso bate-papo, eu queria falar de um jogo específico da sua carreira. Lá em 2014, você assumiu o Avaí no período de parada para a Copa do Mundo e no retorno consegue uma goleada marcante para a Série B contra o Vasco em São Januário por 5-0. Vasco que recentemente goleou o Santos pela Série A por 6-0 em pleno Morumbi, mas em 2014 o Avaí goleou o Vasco em pleno São Januário em 2014. Queria que você falasse desse jogo, um Avaí que depois iria ser uma das equipes que subiria para a Série A em 2015. É um jogo inesperado, né? Eu acho que ninguém dentro do Avaí esperava fazer aquela goleada. Nós íamos bem, o time vinha numa recuperação muito grande dentro do campeonato, da Série B. Nós já vínhamos com alguns resultados importantes. O time vinha jogando um bom futebol, vinha acreditando que podia fazer os resultados. Mas nós sabíamos que jogar em São Januário era difícil. Não é fácil jogar lá. Eu passei pelo Vasco, eu sei o quanto é difícil ganhar do Vasco em São Januário. Aquela torcida joga junto, é complicado. Nós esperávamos trazer de lá um bom resultado. Mas acontece, tem jogo que encaixa, tem jogo que as coisas vão acontecendo de maneira natural. O Vasco começou pressionando, começou tomando conta do jogo. Daqui a pouco o Avaí achou um gol, logo em seguida achou outro,
e aí o Vasco se desmontou, o Avaí foi tomando conta do jogo e fez 5-0 tranquilo, tranquilo. O time foi se personalizando, foi acreditando no que podia fazer, o Vasco foi perdendo a sua tranquilidade, facilitou as coisas, e acabou sendo um resultado inesperado. Ninguém esperava um Avaí, de repente, dentro de São Januário, e meter 5. Mas o Avaí sobrou naquele jogo. São jogos que, de repente, a situação leva a isso e você não sabe explicar como. Né? Explicar como. Se eu tenho um time que, às vezes, está bem no jogo, de repente, ele toma 1, 2 seguidos. Nós tivemos esse exemplo na nossa seleção. O jogo começou, estava meio assim, daqui a pouco a Alemanha fez 2, 3 seguidos, acabou o Brasil. E você, quando acontece isso, tem hora que você não retoma o jogo. Foi o que aconteceu com o Vasco e o Avaí acabou fazendo aquele resultado. Bom, Geninho, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar da sua carreira, o treinador que conseguiu até hoje o título inédito do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense, teve outras conquistas também, outros bons trabalhos, e te desejo muito sucesso na vida pessoal e também na profissional, e quem sabe um retorno ao futebol para trabalhar em outra função. Olha, eu que te agradeço, foi um prazer muito grande participar do bate-papo com você. Como eu disse, é muito bom falar de futebol, eu gosto de falar de futebol. Futebol foi minha vida, tá? E gosto de falar de futebol. Então, eu agradeço o teu convite, espero ter participado de uma maneira positiva. Muito obrigado, espero que realmente a vida continue me dando tudo de bom como ela tem me dado até hoje. Então, esse foi o técnico de futebol, Geninho. Se você gostou do bate-papo, faço um convite para você. Deixar seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Então é isso, até a próxima. Tchau!